Cheguei, meus amigos, para mais um vídeo aqui no canal. As coisas no Brasil, né? O Brasil não para, nem no fim de semana. Então, temos algumas coisinhas para falar aqui com vocês. Bom, minhas redes sociais tudo aí na descrição do vídeo, né? Então, tá fácil, tem todos os links lá. Essa aqui é a minha arroba. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, né? Deixa o like, compartilha, aperta o sino, aquelas coisas todas que eu sempre peço aqui para vocês. É assim que vocês me ajudam. Bom, meus amigos, o Elon Musk comprou a briga aí com o Xandão, né? Pela liberdade de expressão. Pelo menos é o que o Elon Musk diz, né? Mas isso tudo tem uma cronologia, né? Porque essa semana, no dia 3, né, o jornalista americano Michael Shellenberger, né, ele publicou no Twitter o que ficou conhecido como The Twitter Files Brasil, né? Ou seja, arquivos, né, tradução livre aqui, arquivos do Twitter Brasil, onde ele expõe ali, né, vários e-mails. Recomendo a todos vocês que leiam, né, essa reportagem dele. Ou seja, a Suprema Corte no Brasil, assim como o TSE, ou seja, o Estado brasileiro, estava pressionando o Twitter, né, para censurar a direita brasileira. Simples assim, esse é o resumo, né? Então, recomendo que vocês leiam, tem vários e-mails ali, onde ele expôs tudo, né? Então, leiam lá. Mas o resumo do que eles pediam é este aqui, né? Estou aqui na página do Poder 360, que eles meio que fizeram os tópicos, ficou mais fácil aqui até para fazer o resumo, né, do Twitter Files Brasil. Então aqui, exigiram, ou seja, TSE, STF, etc., né, eles exigiram ilegalmente que o Twitter revelasse detalhes pessoais sobre usuários, né, da rede que usavam hashtags que ele não gostava. Ou seja, se o Xandão não gostava, Xandão, Gilmar Mendes, todos, né? Todos ali do STF. Se tinha uma hashtag que eles não curtiam, ou o próprio Lula, né? Então eles queriam dados pessoais das pessoas. Olha lá, né? Ou seja, quer saber onde você mora, quer saber telefone, conta bancária, né? Se der para saber, se o Twitter tivesse as informações, eles queriam. Exigiam, né? Eles exigiam acesso aos dados internos do Twitter, que violavam, uma ação que viola a política do Twitter. Censuraram unilateralmente, procuraram censurar unilateralmente postagens, né, do Twitter de integrantes do Congresso brasileiro, ou seja, parlamentares tiveram contas banidas ou censuradas ou bloqueadas no Brasil, ou deletadas, ou posts deletados, né? E aí tentou também, eles, né, tentaram, ou seja, né, o Estado brasileiro tentou usar as políticas de moderação de conteúdo, né, do Twitter como arma contra os apoiadores do então presidente Jair Bolsonaro. Então isso aqui é o resumo do que o Twitter Files Brasil apresentou, do que o Michael Shellenberger apresentou. Mas tem muita coisa ali, se vocês forem ler, né, parece que a gente está na China, né, na Rússia, Coreia do Norte. Bom, aí o Elon Musk, durante aí o fim de semana, né, foi lá num post no Twitter, claro, né, foi lá no Twitter, num post do Xandão. Era um post de janeiro, eu acho, desse ano, que o Xandão estava lá parabenizando o Lewandowski, porque o Lewandowski ia ser o ministro da Justiça, no lugar do dinossauro, né, que assumiu lá o STF e tal. E aí o Elon Musk foi lá, num comentário, e fez uma pergunta simples para o Xandão. Xandão, por que você está demandando, né? A tradução livre seria, por que você está censurando, pedindo a censura de tantas pessoas no Brasil? Foi só uma pergunta. O Xandão não respondeu, mas aí o Elon Musk falando, né? Ele tem um alcance com milhões de pessoas, né? Então, ou seja, ele expôs ali o Xandão, né? Ele deu um expose ali no Xandão fazendo uma simples pergunta, que até agora não foi respondida. Bom, isso foi num dia, né? Isso foi, acho que de quinta para sexta, ou de sexta para sábado. E aí a internet, né, repercutiu, principalmente a direita.
os jornais, Globo News, CNN, Jovem Pan, etc., até onde eu vi, a maioria dos jornais nem falou sobre o assunto. Se falaram, foi notinha de rodapé, coisa pequena. Claro, eu nem poderia. Mas a direita, né, ali a gente sabe usar muito mais as redes sociais do que esses caras e a gente repercutiu bastante. Bom, vamos lá. Para começar, né, o Xandão só faz essas coisas, ele só tem esse poder todo porque ele faz parte de uma máquina grande, né? Ou seja, o STF inteiro apoia ele, porque se os outros ministros não apoiassem essas loucuras que o Xandão faz, ele não faria. Se o Lula não apoiasse essa perseguição, essa censura, o Xandão também não faria. Se a imprensa não apoiasse, a imprensa do Brasil não apoiasse também o Xandão, ele também não faria essas loucuras. Bem como os influenciadores, tipo Felipe Neto e outros, esses idiotas aí, né? E lembre-se, né, que a turma dos isentões também apoia o Xandão. Hoje eles dão uma de, a ditadura. Mas o senhor Renan Santos, lá do MBL, já marcou o Alexandre de Moraes em postagens, né? Ou seja, pedindo, olha, dá uma olhada nesse perfil aqui, se der para prender, né? Mais ou menos assim, né? Kim Kataguiri já quis regulamentar, né, redes sociais, etc. Ou seja, eles eram a favor agora, né? Agora eles se dizem contra a tirania do Xandão. Mas o que? Ninguém cai nessa, né? Pelo amor de Deus. Bom, e aí o Elon Musk veio ontem, né? E escreveu isso aqui. Falando, né, sobre o Twitter. O que o Twitter teve que fazer até o momento? Então ele disse que o Twitter foi a X-Corp, né? Que agora é X, né? Então aqui ele diz o seguinte, vou ler aqui o texto que está traduzido aqui do Twitter, né? Aqui, a X-Corp foi forçada por decisões judiciais a bloquear determinadas contas populares no Brasil. Informamos a essas contas que tomamos tais medidas. Essa primeira parte aqui não eram só contas populares. Contas menores, pessoas normais também eram bloqueadas, né? Deletadas, restritas. Para mim é tudo um bloqueio, né? Censura. Então, continuando. Não sabemos os motivos pelos quais essas ordens de bloqueio foram emitidas. Ninguém sabe, né? O que a gente sabe aqui é contra o que eles falam. Eles classificam como mentira, fake news, sei lá o quê, e bloqueio e pronto. Né? Antidemocrático, essas coisas eles classificam assim, ou classificam como bolsonarista e já bloqueiam logo, né? E aí ele continua, aqui, o Elon Musk, né? Estamos proibidos de informar qual tribunal ou juiz emitiu a ordem ou em qual contexto. Mas nós sabemos, né? A maioria é o Xandão que faz. Lógico, deve ter um ou outro ali que também faz, mas a maioria é o Xandão, né? E o tribunal é o STF. Somos ameaçados com multas diárias se não cumprirmos a ordem. Ou seja, se eles não banirem, se o Twitter, o X, se o Twitter não banir as contas, eles vão pagar multa de... Quem que aguenta? Já pensou se o Xandão manda lá, olha, bloqueia aqui 10 mil pessoas. A multa aqui é de 10 mil reais por dia. Olha quanto que o Twitter vai pagar. Então eles meio que eram obrigados a bloquear as contas. Então ele continua aqui. Não acreditamos que tais ordens estejam de acordo com o Marco Civil da Internet ou com a Constituição Federal do Brasil, né? E contestaremos legalmente as ordens no que for possível. O povo brasileiro, independentemente de suas crenças políticas, tem direito à liberdade de expressão, ao devido processo legal e à transparência por parte de suas próprias autoridades. Bom, aqui, né? Então, ou seja, o Twitter está dizendo que eles são ameaçados. O Twitter, o STF, o /TSE, pega e, olha, se você não banir tais contas, você vai levar multas diárias. E não tem empresa que aguente ficar pagando multa diária, né? E precisa tomar alguma atitude, que no caso aqui é bloquear as contas, senão eles vão pagar muito caro, né? Lembrando,
Por causa disso, o Rumble já saiu do Brasil, o Locals também já saiu do Brasil, e vai mais gente sair por aí. Vamos conversar sobre isso daqui a pouco, né? E aí, né, dentro neste post, o Elon Musk, na conta pessoal dele, retuitou e comentou o seguinte: por que você está fazendo isso, Xandão? Marcou o Xandão. Ou seja, tudo isso aqui, né, banir contas, aplicar multas, etc. E ele perguntou: por que você está fazendo isso, Xandão? Bom, e aí começou a choradeira, né, da esquerda. Porque o fascista Elon Musk, ele é extremo isso, ele é... Todos os istas, vocês já sabem, né? Aí o bilionário Elon Musk, parece até que é um crime, ser o bilionário Elon Musk, né, não sei o que, não sei o que. Bom, e aí o Elon Musk também falou mais algumas outras coisas, né? Bom, ele diz o seguinte: estamos levantando, né, isso aqui ele respondeu um comentário do Paulo Figueiredo, né? Porque o Elon Musk fez ele pegou o Twitter Files Brasil e comentou, ele retweetou e comentou, né? Essa censura agressiva parece violar a lei, né? A lei das pessoas do Brasil. E aí o Paulo Figueiredo pergunta para ele: você vai, né? Você vai submeter a isso e tal? E aí o Elon Musk respondeu: estamos levantando todas as restrições, ou seja, ele desbloqueou as contas que estavam bloqueadas. Eu não consigo verificar todas, primeiro que são muitas contas, né, que foram bloqueadas aí durante anos aí, né? Pelo menos ali de 2020 para 19, 20 para cá, um monte de conta foi bloqueada. Eu não consigo, primeiro, porque eu estou em Portugal e para mim elas aparecem. Algumas são restritas apenas no Brasil, né? Então elas aparecem, eu não consigo verificar. Terei que botar uma VPN estando no Brasil para ver isso tudo, né? Então eu não sei se ele já desbloqueou todas as contas. Mas ele disse aqui que sim, desbloqueou, né? Então ele diz: este juiz, que é o Xandão, aplicou multas pesadas, ameaçou prender nossos funcionários do Twitter, e cortou o acesso ao X, né, antigo Twitter, no Brasil. Como resultado, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar nosso escritório lá. Mas os princípios são mais importantes do que o lucro. Então, o que ele está dizendo? Que ele não se renderá, né, à tirania do Xandão e companhia, né? Ele não se renderá à tirania dele e que os princípios são mais importantes do que o lucro. Eu não sei qual é a porcentagem de usuários no Brasil do Twitter, né? Mas acho que não. O Elon Musk, que é bilionário, não vai fazer falta. Ele pode muito bem sair. O Rumble saiu, o Local saiu, e o Twitter pode ser o próximo. Bom, e aí, né? Ele falou mais. Basicamente foram essas três coisas, né? Que ele respondeu algumas pessoas, ou seja, ele está vendo, né, que a censura está rolando solta no Brasil. E ele resolveu expor isso aí. O que eu acho que, né, quais são os benefícios desses posts do Elon Musk, dessa briga que ele comprou? Primeiro, que ele está expondo, já está saindo em jornais, mundo afora aí, o que o Xandão está fazendo. Não é só o Xandão. Quando eu estou falando do Xandão aqui, né, entenda aí que é o Lula junto, que é os outros ministros do STF junto, as Forças Armadas, a Polícia Federal, todo mundo que está ali, né, o conluio, imprensa, aqueles, né, os lacradores da esquerda lá, os influenciadores, é todo mundo junto. Quando eu falar Xandão, vocês entendam tudo isso, né? Ou seja, o Elon Musk está expondo ao mundo, porque a voz dele alcança milhões de pessoas, né, na casa dos milhões, não é dos milhares, é dos milhões. Ele está expondo que o Brasil está censurando as pessoas, né, em uma rede social, né, que no caso aqui é o X, antigo Twitter. Ele está expondo isso para o mundo, e o mundo vai começar a olhar: opa, o que esse doido está fazendo aí? E o Xandão aí, esse juiz, nem é juiz, né? O que o Xandão está fazendo aí no Brasil? Está proibindo as pessoas de falarem?
Se o Twitter sair do Brasil, ele não sai do Brasil, né? Você para de ver as postagens, né? Os posts. As pessoas vão ter que usar VPN. Para mim, que estou fora do Brasil, não vai mudar nada. O acesso normal. Mas as pessoas não terão mais acesso ao Twitter. Vai ter que usar VPN, como se estivesse em outro lugar do mundo. E há VPNs por aí de graça, né? Procurem, tem os telefones, né? Para iOS, para Android, tem para computador. Procure que tem VPNs aí de graça e você, né, foge disso aí. Se chegarmos nessa situação, estaremos praticamente igual à China, né? Os comunistas no poder, eles têm uma intranet, ou seja, uma internet só deles lá. Se você quiser acessar alguma coisa de fora, o Twitter, o YouTube, Instagram, sei lá, Facebook, você tem que usar VPN. E é isso que o Brasil está se tornando. As empresas que não se submeteram ao autoritarismo, à tirania, à ditadura que está estabelecida no Brasil no momento, foram embora. Porque não dá para ficar pagando multas, né? E são também... tudo ilegal, né? Então, ou seja, eles não quiseram nem participar nessa situação. Por que que Agora é o seguinte, eu vejo o Xandão está encurralado. O Xandão ficou encurralado. Por quê? Ele tem duas opções. Ele não diz nada, o Elon Musk falou aí, né? Falou durante o fim de semana, perguntou por que o Xandão está fazendo isso. O Twitter Files, né, expôs também como eles estavam perseguindo. Depois, o próprio Elon Musk, né, com a conta da corporação, disse que das multas e tal, ou seja, ele expôs, né, o que o Xandão está fazendo. E aí, o que o Xandão pode fazer? Bom, deixar tudo como está e continuar. Vida que segue. Porém, o Elon Musk disse que restabeleceu as contas que estavam bloqueadas. Ou seja, desbloqueou as contas do Twitter. Então não vai ficar igual. Então vai voltar todo mundo. Constantino, Paulo Figueiredo e sei lá mais quantos que foram bloqueados. São muitas pessoas, né? Não vou nem lembrar aqui todo mundo. E o Xandão não faz nada e continua a ditadura no Brasil rolando. Mas com essas pessoas falando agora, né? Ou então, o Xandão bloqueia o Twitter no Brasil. Se o Xandão bloquear o Twitter no Brasil, vai ficar claríssimo, ele vai estar dizendo ao mundo que o Brasil é uma ditadura e aqui as pessoas não podem falar o que elas bem entendem. Não há discurso livre, não há liberdade de expressão. Simples assim. Então ele vai ter que tomar uma decisão. Né? Ou ele vai perseguir mais, ele também vai estar mostrando para o mundo, né, que no Brasil é uma ditadura que persegue opositores políticos. Né? Ou não faz nada e continua perseguindo. Eu acho que, no caso das duas situações, a gente já sai ganhando. Eu sempre disse aqui no canal, não é fácil sair da situação dessa ditadura que nós estamos, porque eles têm tudo nas mãos, praticamente tudo, eles só não têm o povo. Né? E o povo fica amedrontado, né? Muita gente que foi presa, né? Gente que morreu na cadeia, inocente, um monte de inocente preso, teve gente com conta bancária bloqueada, teve gente que teve que se mandar do país, ou seja, né? A censura está rolando solto. E não vai ser fácil sair disso. Mas pelo menos vai estar exposto para o mundo inteiro. Ou seja, o Elon Musk, né, se ele retirar o Twitter do Brasil, né, ele vai estar mostrando ao mundo que olha, ali é uma ditadura e nós não podemos operar lá. Porque o Xandão vem e aplica multas, quer que a gente fique bloqueando contas, posts, etc. E eu acho que nós vencemos. Só que nós vamos vencer na dor. Não vai ser fácil. A gente vai ter que passar por tudo isso, né, até que alguma coisa seja feita. Que alguém pare o Xandão. Porque não é o Elon Musk que vai parar o Xandão. Mas ele pode expor. Né? Ele pode expor muito para o mundo inteiro, praticamente. Lembrando, eu disse no outro vídeo, o Elon Musk tem satélites no Brasil, né, e tal. Ou seja, um cara poderoso. Né?
ele poderia muito bem brigar contra essa ditadura que está no Brasil. Então eu acho que nós saímos ganhando, mas vai ser dolorido. O Twitter pode muito bem sair do Brasil, porque o Xandão não está nem aí, né? Ele parece, né? Nunca viu o Xandão voltar atrás. E nada, ele já prendeu até cara que nem estava no lugar lá no 8 de janeiro, ele prendeu e deixou preso. Né? Prendeu morador de rua por 1 ano. Ou seja, eu acho que o Xandão não vai retroceder. Eu acho. Então são essas duas opções. Ou não faz nada, ou vai ter que deletar ou bloquear, forçar o Twitter a sair do Brasil. O que seria péssimo, né? Uma democracia, né? A democracia tem um monte de falhas, né? Muitas falhas. Mas é a nossa melhor, né? Claro, o nosso melhor modelo político, né? E uma democracia as pessoas são livres. E uma empresa não poder trabalhar no Brasil porque um tribunal fica impondo condições, mandando isso, mandando aquilo, isso é democracia? Bom, a esquerda está lá chorando. Elon Musk atacou o ministro Alexandre de Moraes. Mentira. Mentira, como sempre a esquerda mente o tempo inteiro. O Elon Musk explicou o que aconteceu e fez algumas perguntas. Fez uma pergunta para o Xandão, por que isso? Por que essa censura, Xandão? Aí veio o Felipe Neto, um bilionário, não pode isso, não pode aquilo. Ele pode, Felipe Neto, ele pode. O Elon Musk pode. O Brasil tem leis. Né? Tudo bem que ninguém segue a Constituição Federal. Mas, né, a internet é uma terra sem lei. Mentira também. Né? Tem lá calúnia, difamação, tá tudo lá na Constituição, que se fosse seguida, bastava seguir. Tem o Marco Civil da internet, também tá lá, né? Foi votado, aprovado. Né? E aí, eles querem bloquear. Ou seja, eles querem apagar o cara. Eles não querem o discurso contrário. Eles não querem o contraditório. Se você fez... Só ver aqui, o Elon Musk fez perguntas, atacou a Glaze, né? A coxa, amante. E o Elon Musk atacou o ministro, não sei o quê, o Felipe Neto também, a mesma coisa. Aí vários outros patetas lá falando que foram ataques. Não foi ataque. O Elon Musk falou o que está acontecendo, bem como o Twitter Files Brasil, né? Também fez isso. E fez algumas perguntas para o Xandão. Mas para ele não, isso é um ataque à democracia. Ele está se metendo no Brasil, na soberania brasileira. Meus amigos, o Twitter é uma empresa, ele quer operar no Brasil tranquilamente. E o Xandão não deixa. O Xandão não deixa. O Xandão e os outros, né? Estão lembrando aqui, Xandão, Lula, Forças Armadas, PF, os outros ministros, né? O STF, o TSE. Ou seja, eles sim, né, tomaram a soberania do Brasil. Não é um país soberano, é um país deles. O país é deles. São desses caras. De poucas pessoas. E uma empresa não está podendo trabalhar no Brasil, simples assim. É uma ditadura. Nós vamos passar por isso, por esse caminho que vai ser doloroso, mas infelizmente algo tem que ser feito. O que será feito, eu não sei, mas que a exposição já foi feita, já começou. Não sei se o Elon Musk vai continuar falando, né? Vamos ver o que o Xandão vai fazer. Vamos esperar aí, não sei se hoje ou amanhã, né? Vamos ver se o Twitter vai estar funcionando. Para mim vai. Estou fora do Brasil, então estou tranquilo. Mas pode ser que para vocês não tenha mais Twitter amanhã. Então, se eu fosse vocês de novo, arrume uma VPN. É fácil, muito fácil de operar uma VPN. Você baixa um aplicativo no telefone, conecta no país que você quer. Estados Unidos, Brasil, tem várias VPNs aí no mercado. Procurem, é muito simples. Você conecta, muda seu IP, você acessa tudo. Né? E outra, fica até mais seguro. Né? Então, se eu fosse vocês, usaria uma VPN aí qualquer. Tem várias no mercado. Escolham aí com, né, o que mais se adequa ao seu telefone, ao seu computador, etc. Porque não parece que vem coisas boas por aí, não. Imagino que o Xandão não vai retroceder e eu imagino que o que ele pode fazer? Prender o Elon Musk? Não pode, né? Mandar bloquear a conta do Elon Musk na empresa dele também não pode. Bloquear a conta do
do Xandão, conta bancária, também não pode. Reter passaporte também não pode. O que ele pode fazer? A única coisa que ele pode fazer é remover o Twitter do Brasil. Ou então não fazer nada. Mas as contas foram desbloqueadas. Então, não sei, né, se o Xandão vai gostar muito disso, não. Então, a tendência é que o Twitter, né, saia do Brasil. Vamos ver aí os próximos passos. Agora aí tá rolando um jogo aí, né? De gato e rato. Vamos ver aí como é que isso vai acontecer. Eu imagino que seja isso que vai acontecer. O Xandão não vai retroceder. Pode chegar até a perseguir mais as pessoas? Pode. Ele é um tirano. Ele é um ditador. Ele, o Lula, né? Todo mundo ali são ditadores que estão no poder. Então a perseguição pode piorar? Pode piorar. Mas é o caminho, é uma provação. Eu sempre falei isso aqui, né? Eu acho que nós vamos, para melhorar, a gente vai ter que sofrer um pouco. Né? O AGU, né? Estou aqui com a matéria aberta, né? Da Oeste aqui. Vou dar aqui o crédito para quem foi o repórter. O Edilson Salgueiro, né? O AGU, olha lá, propõe regulamentação das redes sociais. Ele diz o seguinte: não podemos conviver em uma sociedade em que bilionários com domicílio no exterior têm o controle de redes sociais. De Jorge Messias. O Bessias. Lembra do Bessias? Que é da Dilma lá, que ia levar o papel pro Lula assumir, não ser preso, lembra? É ele que é o AGU. O AGU, o advogado-geral da União, agora é um político, né? Um político, ele quer mandar. Pode acontecer isso também, né? O STF votar rapidamente, aplicar um monte de restrições, botar na Constituição, porque eles fazem isso, eles legislam, né? O STF legisla, e ele colocar a ditadura no papel. Agora, depende do Senado. Cadê o Pacheco? O Senado tem que votar. O PL 2630 dizendo não ao PL 2630, claro, né? O Congresso, se eles tentarem fatiar o PL, o projeto de lei, nada tem que passar, eles têm que tomar uma decisão. Vai ficar mais desmoralizante ainda para o nosso Congresso Nacional, que é um lixo, né? Poucos ali se salvam. Alguns estão a favor do Xandão, mas só que ele está ficando feio, né? Está ficando feio. Então, pode ser que o STF rapidamente ali crie leis. Pode acontecer também. Né? Bilionários não podem ter controle de redes sociais. Por que não pode? Ele é o dono. Ele comprou por 40 bilhões de dólares. Foi isso? 40 bilhões? Foi bilhões, né? Ou 4 bilhões, uma coisa assim, 40 bilhões de dólares. Ele pode, ele é o dono da rede, ele faz o que ele quer. Ele quer que as pessoas tenham o free speech, né? Ou seja, o discurso livre, né? Qual o problema? Assim funciona a vida. Ele fala eu não quero. Até pessoas que eu não gosto. Pessoas que falam um monte de loucura. Contanto que não seja crime. Eles que têm a opinião deles. Eu quero ter a minha. Por exemplo, eu quero que um maluco fale de terra plana. Quer falar de terra plana? Fala. E eu venho aqui e rebato. Monark quer falar um monte de maluquice dele, falar que é bom usar, né, aquelas coisas que ele usa. Eu quero vir contrapor. Ele deixa ele falar. As pessoas têm o direito de serem idiotas. E eu também tenho o direito de vir aqui rebater idiotice. Assim como eu tenho o direito de vir rebater jornais que mentem adoidado, políticos, etc, etc. Esse medo com as redes sociais, não é? Por que eles estão batendo, que eles querem bater, né? Porque eles já têm tudo, né? Ou seja, o Estado todo já está na mão deles. E que só falta as redes sociais, que não estão totalmente nas mãos deles. Algumas sim, mas o X, né, o antigo Twitter, não está nas mãos deles. E lembrando, o Bolsonaro ganhou uma eleição só com redes sociais. Só com redes sociais. Uma campanha que acho que custou $1 milhão, né? Ou seja, um valor ridículo para uma campanha presidencial. O Bolsonaro ganhou através de quê? Só das redes sociais. Ele ali fazendo aqueles vídeos, né? Tudo mambembe, ganhou as eleições. Então eles perderam as eleições,
Eles perderam uma eleição por causa das redes sociais. Porque o Bolsonaro, era o Carlos, né, que comandava, soube usar as redes sociais a favor do pai que foi presidente. O melhor presidente que nós tivemos até hoje. Né? Então eles estão com medo disso. Né? E outra, a gente não depende mais de Globo, de CNN, de nenhum desses lixos para a gente ter nossas opiniões. Agora a gente pode dar nossa opinião, contrapor, etc, etc. Então a gente está mais livre, e quando eles viram que a gente estava muito, olha, esses caras estão muito livres. Não dá. Vamos tirar as redes sociais deles. Né? Porque no Instagram você não pode. Tem shadowban, né? A conta então é bloqueada. No Facebook é o pior de tudo, isso nem se fala, né? Qualquer coisinha que você escreve lá já é tirado do ar. Conta não sei quantas horas, bloqueado e tal. Não uso o Facebook, não sei, mas eu já vi gente falando isso, né? Então a única coisa que eles não têm nas mãos são as redes sociais, e aqui no caso é o Twitter, que é o X agora, né? O X que é do Elon Musk. Então eles querem isso também nas mãos deles. Vamos ver como é que vai acontecer isso. Bom, mas que eu tô gostando de ver, tô. Não vai ser fácil pra gente? Não vai ser fácil pra gente, porque a gente tá no meio do caminho. Nessa briga aí entre Xandão e Elon Musk agora, né? O Xandão briga contra o povo brasileiro, né? Ele esmaga o povo brasileiro. Mas agora na briga entre os dois lá tem a gente. A gente tá no meio do caminho. Vamos ver como é que a gente vai. Nós temos que suportar essa situação. E caminhando devagarzinho. É devagar, né? Mas nós vamos vencer. Tenho certeza disso. Bom, meus amigos, já tem meia hora aqui de vídeo, mais ou menos. Deixa eu olhar aqui. 32 minutos. Não vou fazer nenhum corte nesse vídeo. Então, era isso. Vou ficar de olho para ver o que acontece. Né? E qualquer coisa eu volto aqui pra gente conversar. Ok? Por favor, inscreva-se no canal, deixa o like, compartilha, aperta o sino, todas aquelas coisas lá, né? Que daqui a pouco a gente não consegue mais nem falar por lugar nenhum. Então, dá uma ajuda, né? É só deixar o like e inscrever no canal. Já me ajuda muito. Certo? Então é isso, meus amigos. Bom, um ótimo domingo a todos. Né? Vamos ficar tranquilo com a família. Né? Curtir, né? As pessoas que a gente ama. E conversar muito com eles, porque né, nós estamos passando por um momento complicado, mas nós vamos vencer. Vamos vencer. Fé em Deus. Certo? É isso aí, meus amigos. Fiquem com Deus. Sintam-se todos beijados e abraçados e até a próxima.